Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Criar filhos nunca foi simples. Criar filhos tentando fazer tudo do jeito certo, então, menos ainda. Nessa série, vou falar sobre os mitos da boa educação de filhos. Ideias que podem parecer bíblicas, prometem resultados, mas muitas vezes deixam os pais cansados, culpados e ainda mais confusos. Vamos trocar fórmulas prontas por conexão com Deus e com os nossos filhos. Seja bem-vinda à série Mitos da Boa Educação de Filhos. Vamos abrir espaço para a graça e a verdade enquanto somos curadas e criamos os nossos filhos para Deus. Olá, olá, minha querida mãe pela graça, seja bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Mitos da Boa Educação de Filhos. É o quarto episódio dessa série, mas é o episódio 164 do podcast Mães pela Graça. E nós estamos aqui desvendando alguns mitos, colocando uma lupa, na verdade, sobre eles, sobre alguns conceitos que são muito propagados na educação de filhos, no meio evangélico especialmente. E como vocês sabem, eu tenho usado o livro The Myth of Good Christian Parenting para fundamentar os tópicos que eu estou usando aqui, mas não somente esse livro, mas também aquele conhecimento que eu tenho adquirido através de muitos anos de estudo, também um pouco da minha experiência. E claro, né, gente, o nosso maior fundamento é a palavra de Deus, mas cremos também que somos falhos e que precisamos sempre, né, lembrar de que dependemos da graça de Jesus até para compreender as Escrituras. Então, tendo relembrado vocês de tudo isso, vamos ao tema de hoje, que é quem está no comando. Agora, antes de entrar no tema, eu quero só dar 2 lembretes para vocês, que são muito rapidinhos, mas bem especiais, que o primeiro deles é que a pré-venda do livro Uma Páscoa para Viver e Sentir está no ar, e ela vai ficar no ar até dia 27 de fevereiro. Então, você pode adquirir o livro Uma Páscoa para Viver e Sentir e o caderno de atividades pelo menor preço garantido até essa data. E também que as inscrições do Clube de Leitura Mães na Mesma Página estão com o ciclo 2 de portas abertas para você entrar. Nós vamos ler juntas o livro A Família em Meio à Tormenta, o livro também que vai nos ajudar a entender mais sobre a graça de Cristo revelada na sua cruz para as nossas famílias. Vai ser uma leitura muito profunda e com certeza você vai se beneficiar muito de fazê-la com outras irmãs e vai ser muito gostoso poder guiar você nessa empreitada. Agora sim, minhas queridas, vamos entrar no tema de hoje. Quem está no comando? Essa pergunta, ela parece ser muito simples. Quem está no comando, né, da família, dos nossos filhos, da nossa vida? Mas ela carrega um peso bem grande quando a gente fala de educação de filhos. Para muitos de nós, ela nunca foi prática apenas, mas também espiritual. Nós que somos cristãs, nós temos essa visão, né? Nós levamos as coisas por esse viés. E aí, os filhos obedientes viram sinal de fé. O comportamento externo dos nossos filhos acaba virando testemunho de um controle bem exercido. E a autoridade que nós temos e que foi dada a nós por Deus, né, dentro das nossas casas, ela passa a ser confundida, então, com o controle. Por isso que hoje a gente vai olhar para o mito do controle. E eu já faço aqui a referência a um dos primeiros episódios que eu gravei aqui no podcast Mães pela Graça, na época que eu tinha minha dupla amada, minha irmã querida. E nós falamos sobre controle como o pecado inicial. E nós desvendamos um pouco, nós destrinchamos esse tema. E se você ainda não ouviu, volta lá no comecinho do podcast, os nossos episódios mais caseiros do que são ainda hoje. Eu ainda acho que meu podcast é super caseiro, mas era mais ainda. Então, começou no meio da pandemia, né? A gente usava só os nossos microfones do foninho de ouvido,
Mas, gente, vale a pena você ouvir aquela reflexão, que também tenho certeza que vai abençoar a tua vida. E eu já reforço aqui que o objetivo, gente, não é abandonar a autoridade parental, a responsabilidade parental, mas sim resgatá-la do medo com o qual ela foi moldada. Nós, sem perceber, vamos moldando a nossa autoridade e responsabilidade dentro das nossas casas em cima do medo, né? A gente falou bastante sobre isso na semana passada. Se você não ouviu ainda, volta um pouquinho. Mas a gente precisa resgatar a nossa responsabilidade, a nossa autoridade do medo, para daí a gente poder exercê-la da forma que o Senhor deseja. É isso que eu acredito. E já no início do capítulo, que tá nesse livro, né, The Myth of Good Christian Parenting, que fala sobre esse tema do controle, uma das autoras, ela conta uma situação que eu super me identifiquei, acredito que vocês também se identificariam, e ela conta uma cena super simples, onde os filhos estavam correndo lá num lugar da igreja, um lugar amplo, que acaba chamando as crianças para correr, né? Lugares grandes, assim, era um hall, alguma coisa assim. Eu tenho que reler para lembrar exatamente o local. Mas elas estavam correndo e animadas, né? Se eu não me engano, ela tem 3 filhos. E aí alguém, né, comenta de forma irônica com ela: olha, parece que alguém perdeu o controle aqui, né? Claro, julgando essa mãe. E a autora, ela faz uma pergunta dentro dela mesma, né? Não responde, claro, né? Ela só sorri. Mas aí ela se pergunta: quando é que os pais realmente tiveram o controle? Será que essa ideia de controle tá de fato nas nossas mãos? Existe uma expectativa muito forte, especialmente no meio cristão, de que os filhos bem comportados provam que os pais estão fazendo tudo certo. E que quando os filhos não correspondem, aí os pais se tornam alvo de julgamento. A gente parece carregar um alvo nas nossas costas, né? Enquanto a gente está ali com os nossos filhos, especialmente no meio cristão. Eu falei também sobre como a gente se sente muito cobrada por esse comportamento perfeito, né, dentro do corpo de Cristo, que a gente precisa nós precisamos ser agentes para transformar esse tipo de ambiente, né? E aí nós temos evidências na Bíblia de que o comportamento não é prova de coração transformado, né? A gente tem lá no Velho Testamento evidências disso, quando Deus fala que ele vê o coração, no livro de Samuel, né, nos livros de Samuel, e a história de Davi, ela comprova isso, porque Davi é um rei segundo o coração de Deus, né, um homem segundo o coração de Deus, e Davi não tinha um comportamento exemplar. Davi pecou muito, e mesmo assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. E no Novo Testamento nós também temos algumas evidências disso. Uma delas é Jesus dizendo lá em Mateus 15:8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está diante de mim, né? Quando ele vem apontar o erro farisaico, religioso dos homens. Então, o evangelho, ele sempre foi mais profundo do que a aparência. E quando a gente educa controlando o comportamento dos nossos filhos, a gente transforma a obediência em um projeto moral. Olha que perigoso. A gente também já conversou um pouquinho, acho que foi no segundo episódio dessa série, né? Como a partir da segunda metade do século XX, a disciplina passou a ser tratada como a solução para o caos social. Como se o nosso papel como pais fosse conter um caos, né? Transformando aí a parentalidade numa trincheira. E aí muitos autores, eles começam a ligar a desobediência infantil a uma decadência moral e, como consequência disso, o colapso da sociedade. E aí eu repito, né, para ficar bem claro para nós como essa linha pode ser problemática. Ligar a desobediência dos nossos filhos, tornando isso uma decadência moral, e essa decadência moral trazendo um colapso da sociedade. E olha o medo que isso gera no coração dos pais. Nossa, meu filho desobedeceu. O que essa criança vai virar na vida?
o colapso da sociedade está nas minhas mãos, né? O sucesso da sociedade está nas minhas mãos, na forma que eu vou educar essa criança. Olha quanto controle a gente puxa para as nossas mãos, pensando no comportamento dos nossos filhos. E aí a gente para de ver as nossas crianças como um ser humano em formação, que ali precisa, sim, de muita responsabilidade nossa, precisa do nosso guiar com autoridade, para olhar para elas como um risco a ser contido. E esse é o maior perigo aqui. A gente passa a olhar para os nossos filhos como um risco que precisa ser contido. Ai, Jesus, maravilhoso, lá no Novo Testamento já vem descrever as crianças de outra forma. A Bíblia não vem descrever as crianças como uma ameaça ou um incômodo, uma interrupção, algo a ser contido. De forma alguma, ele faz o oposto. Em Mateus 19,14, ele diz o quê? A gente conhece esse texto tão bem, né? Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Numa cultura, numa sociedade onde a criança era vista como algo a ser contido, né? Um incômodo que precisava ser colocado de lado até que crescesse, Jesus vem e diz, não, eu quero eles aqui perto de mim, no meu colo. E como pais, a gente é convidado a dar livre acesso aos nossos filhos ao colo de Jesus e a não contê-los nesse caminho até Cristo, né? Não sermos mediadores disso, mas sim apresentadores de Cristo, né? Nessa amizade que eles vão formar com Jesus, apresentar Jesus a eles. Então, no reino de Deus, a criança não é um projeto político, a criança é gente como a gente, que precisa do nosso amor, que precisa do nosso cuidado, que nós guiemos, ensinemos, que a gente vai instruir, com certeza, mas não precisa do nosso controle constante. Na prática, o mau comportamento infantil, ele geralmente cobra um preço dos pais, né? Quem nunca viveu essa experiência, né? Os olhares, a vergonha, o isolamento. E é claro, né? A gente não quer criar filhos que tenham um comportamento desagradável. Não é isso, né? Não é simplesmente largar eles do jeito que estão, né? Mas essa noção de que estamos constantemente performando para alguém é o problema, que nos faz controlar por causa do medo ou da vergonha. E isso só vai mudando de palco, né? Antes era somente na igreja, nos nossos convívios mais próximos, e hoje também é nas redes sociais, né? A gente quer mostrar, performar uma vida, uma família nas redes sociais, baseada somente no comportamento das nossas crianças, né? E eu já falei tanto nisso, sou muito sincera e vulnerável aqui com vocês, né? Nesses anos que eu tô nas redes sociais, quantas vezes já perdi a mão na forma que eu compartilhei a respeito dos meus filhos. Ano passado a gente fez uma série aqui, né, sobre sabedoria para mãe digital, para mães digitais. E, nossa, como eu já errei, né, de ficar compartilhando sucessos dos meus filhos e mostrando. E, claro, inspirar é sempre bom, né? Inspirar para a glória de Cristo, mostrando a graça de Jesus é sempre maravilhoso, mas o quanto essa exposição dos nossos filhos é meramente pautada, o quanto essa exposição dos nossos filhos meramente pautada no comportamento deles é prejudicial para a nossa construção familiar, nossa relação familiar, a nossa conexão com os nossos filhos e a forma como nós os enxergamos dentro desse sistema familiar. O evangelho, ele não opera por aparências. Não julguem segundo aparências, João 7:24. Não julguem segundo aparências. E a gente tem feito isso constantemente com as nossas famílias, através do comportamento dos nossos filhos. A gente morre de vergonha quando os nossos filhos, né, decepcionam a gente, entre aspas, por causa de um comportamento. E se estivéssemos de fato preocupadas com o coração deles, não sentiríamos
tão intensamente a vergonha. Claro, somos humanas, né? Faz parte. Mas será que a vergonha precisa ser o primeiro sentimento? Deveria ser o primeiro sentimento mais forte presente ali diante de um mau comportamento dos filhos? Se estivéssemos lembrando de que o que mais importa é o coração, não estaríamos tão focadas nesse comportamento externo, porque a gente estaria ali olhando para aquele coração e a nossa preocupação maior seria realmente trabalhar em questões que precisam ser trabalhadas com os nossos filhos dentro de casa. Eu já contei aqui de uma situação, acho que todas nós já vivemos isso, né? Estava uma vez numa loja e o meu marido precisou ir para o carro antes para colocar alguma coisa, e eu lembro que tinha uns carrinhos assim para as crianças testarem, carros onde elas sentam, né, uns carrinhos elétricos assim, e eu falei, eu vou ficar aqui com eles enquanto você resolve essa parte. Ele tinha que resolver alguma coisa de pagar um negócio e levar para o carro e voltar, enfim. E aí eu fiquei ali com eles. E aí, na hora de ir embora, né, ele me mandou uma mensagem, podem vir aqui, né, ele já estava esperando a gente no estacionamento. Eu estava com os 3 e a menorzinha não topou ir embora. E fez um show na loja daqueles, né, quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. E ela, assim, surtou na loja, fez aquele escândalo. E aí, no fim, eu tive que simplesmente pegar no colo e levar pro carro, né, e, gente, todo mundo olhando, né? Num lugar grande, cheio de gente, no final de semana. Todo mundo olhando e tal, né? E eu fui pro carro, olhei pro meu marido, e a menina tava no meu colo, né? Se esperneando toda. E olhei pro meu marido e falei, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida, né? E claro, ele, né, não fez nenhum comentário sobre isso, só vamos lá, vamos embora, colocamos as crianças no carro e fomos para casa. Mas o Espírito Santo ministrou meu coração, e glória a Deus por isso. E ele disse, você está preocupada com a vergonha que você passou? Né? Você não está preocupada com a sua filha? Com o coração dela, com o que ela precisava naquele momento, com o que de fato estava acontecendo com ela? Você está preocupada com a vergonha? Né? E eu percebi o quão egocêntrica eu estava sendo ali, sabe? Porque eu estava apegada ao controle e ao que esse controle precisa dizer aos outros sobre mim. Que eu estou no comando da situação e que os meus filhos, o comportamento dos meus filhos vai revelar que eu que mando aqui. E que isso é admirável para uma família, né? Que eu sei exercer a minha autoridade porque os meus filhos fazem tudo na hora que eu mando imediatamente. E que lindo que é isso, né? Que família de comercial de margarina. E Deus tem ministrado ao meu coração desde então sobre isso de formas muito específicas. Isso já faz uns aninhos aí. Na verdade, gente, agora contando, acho que a pequena estava no sling e foi o do meio que fez o escândalo. Ai, olha, não foi só uma vez que aconteceu cenas assim, mas essa ministração específica do Espírito Santo foi a partir dali, assim, que Deus começou a trabalhar bem firme no meu coração. E isso é tão importante que a gente passe a olhar o que está sendo formado no coração. O que está sendo formado no meu coração, no coração dos meus filhos, e eu não tenho acesso ao que está acontecendo dentro deles, mas eu posso ter um olhar que percebe mais o interno do que o externo. Um olhar que se atenta para ouvir mais aquilo que talvez eu não consiga perceber à primeira vista. A ser mais observadora e caminhar mais perto do Espírito Santo para que ele vá revelando a mim coisas que eu não posso enxergar. E aí eu posso começar a perguntar como que a minha família está sendo formada espiritualmente. E não como estamos aparecendo na foto. Se estamos ficando bem para os outros, mas como estamos sendo formados espiritualmente através dessas situações que estamos vivendo. Eu lembro também de uma vez que amigos me contaram a respeito do filho de alguém que se comportou muito mal, né? E eles ficaram surpresos, chocados, que eles não esperavam que daquela pessoa o filho se comportaria daquela forma, né?
com muito agitado, correndo para lá e para cá, né, na igreja. E eu lembro que eu fiquei mais curiosa para saber como que os pais reagiam, sabe, a esse comportamento do que ao filho em si. Mas como que os pais reagiam? Os pais tinham paciência diante daquela criança pequena que estava no ambiente novo, estava agitado? Os pais conseguiam lidar com isso sem aparentar que estavam passando vergonha, né? Ou tentando impor autoridade de forma autoritária? E aí, é isso que eu tento sempre me perguntar, né? O que eu estou observando aqui? Eu gosto de aprender com outras famílias, assim como todos nós devemos aprender com outras famílias, mas a gente aprende porque o filho se comporta perfeitamente? Ou a gente aprende porque a gente consegue observar uns nos outros a necessidade de graça e como nós buscamos por essa graça dentro das nossas falhas, dentro das nossas imperfeições? E não buscar por aquela família que não tem erro, né? Aquela família que aparenta algo. Mas sim olhar, nossa, todos nós somos imperfeitos, todos nós precisamos da graça de Jesus. Como que aquela família, dentro das suas lacunas, tem deixado o Espírito Santo preenchê-las com a graça? E isso é algo que faz toda a diferença na nossa busca por deixar o controle nas mãos de Deus. Um dos pontos mais delicados desse capítulo que inspirou esse episódio é o capítulo 4, também do livro, né? The Myth of Good Christian Parenting, é a respeito da desobediência como pecado. E é muito delicado porque existe sim, né? Claro, essa interpretação rasa de que, claro, a desobediência é pecado. Um filho que desobedece aos pais está pecando, mas aí a gente começa a chamar de desobediência coisas que talvez não seriam desobediência, né? A gente passa a incluir dentro do pacote de desobediência emoções, cansaço, tristeza, opinião, imaturidade, ser criança muitas vezes, né? Agir de forma condizente com a idade. Pode ser desobediência e tudo vira rebelião do coração. Quando me desagrada, quando me faz passar vergonha, quando não está dentro do que eu como mãe espero, tudo isso entra no pacote de desobediência e é tudo pecado. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente chama qualquer coisa que me incomoda no comportamento dos meus filhos de desobediência. Nem tudo que me incomoda no comportamento dos meus filhos é desobediência. Imaturidade não é falha moral para uma criança. Crianças são imaturas. Duh! Crianças são infantis. Normal. Crianças são crianças. E ter um comportamento infantil na infância é esperado. Ter um comportamento imaturo na infância é normal, é esperado. E não podemos tratar isso como falha moral. Existe dureza de coração, isso sim é um problema espiritual, é pecado, é rebeldia, mas existe imaturidade infantil. E aí a gente tem que ter muito discernimento do Espírito Santo para separar essas coisas. Só que quando nós estamos ali constantemente buscando controlar o comportamento dos nossos filhos para que eles se encaixem na foto da família de comercial de margarina, nós não conseguimos distinguir isso. Porque ver uma criança correndo quando eu queria que ela estivesse sentada vira pecado. Não, porque ele tem 2 anos, mas ele tem que aprender que ele tem que ficar 3 horas aqui do meu lado sentado, porque isso é obediência. Não é justo. Isso sim entra naquele pais não irriteis seus filhos, de Efésios. Como que eu vou esperar um comportamento que não é adequado para a idade do meu filho? Isso é irritar a criança. E aí nós partimos para técnicas disciplinares, e a gente vai falar disso mais para frente, que adestram as crianças. Sim, funcionam. Funcionam entre aspas aqui, né? Funcionam para mantê-las dentro do cabresto, né? Sendo bem sincera aqui, desculpa o uso da palavra. Mas não necessariamente funcionam na formação espiritual dos nossos filhos. E, na verdade, atrapalham a formação espiritual dos nossos filhos, né? E podem gerar mais dureza de coração ainda lá na frente.
Antes de continuar o assunto de hoje, eu tenho um recado rápido para te dar. O podcast Mães pela Graça só é possível graças a mulheres que acreditam nesse ministério. Se o MPG já te abençoou de alguma forma, considere se tornar uma mantenedora dessa obra. A sua contribuição pode ser única ou recorrente. Eu vou deixar o link para você contribuir aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por fazer parte dessa obra e contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. E ainda, a gente adiciona um obedecer com alegria para as nossas crianças, que a gente até falou um pouquinho na semana passada, obediência interna, obey with a happy heart, é preciso obedecer com alegria. Crianças daí aprendem desde cedo que não basta eu fazer o que os meus pais querem, eu preciso parecer feliz fazendo isso, e isso gera uma alegria performática. Algumas crianças são muito boas nisso, vão aprendendo a fazer isso ao longo da vida, que isso vai gerando certos comportamentos lá na vida adulta que podem ser problemáticos nos relacionamentos. Agora, outras têm mais dificuldade e aí acabam sendo disciplinadas com mais severidade, mas é importante lembrar que forçar a alegria não forma espiritualidade. A gente ensina os nossos filhos a fazer as coisas com alegria, a fazer para o Senhor, a fazer com amor, mas de forma justa, de forma coerente, respeitando as nossas crianças, olhando nos olhos das nossas crianças, entendendo a fase que as nossas crianças estão, estudando o cérebro dos nossos filhos, compreendendo como eles funcionam, entendendo que a falha deles hoje não está criando o caos de amanhã. Eles estão aprendendo, eles estão em processo de aprendizagem. Forçar não forma espiritualidade, sim forma dissociação emocional, onde as emoções são fingidas. E isso não faz bem para a formação integral das nossas crianças. E mais um exemplo bíblico que é muito conhecido de nós é a parábola do filho pródigo. Que pai que escolheu não controlar o filho, mas preservou o relacionamento acima de tudo. Ele não perdeu a autoridade porque ele amou ao filho. Ele não controlou, mas ele esperou. A autoridade do pai ali nunca esteve em risco. O que estava em risco ali era o relacionamento. E ele escolheu preservar esse relacionamento com o filho dele. Quando ele recebe o filho de braços abertos e ordena que se faça uma festa para recebê-lo. E claro, aqui a gente está falando da paternidade de Deus, que é perfeita, e nós não temos perfeição na nossa maternidade ou paternidade, mas existe aqui sim um exemplo que pode nos inspirar, já que a gente se inspira em tanta gente, Vamos nos inspirar no nosso pai. Ele sim pode ser a nossa maior inspiração. Preservar o relacionamento e não o controle. O relacionamento, quando eu fico extremamente envergonhada e braba com a minha criança, porque eu não consegui controlar ela naquele momento, perco a paciência, acabo sendo rude, acabo usando disciplinas muito severas com o meu filho, exigindo comportamentos que não são adequados para a idade dele. Eu não estou preservando o meu relacionamento, não estou preservando a conexão com aquela criança. Eu também não estou cultivando um relacionamento com o Espírito Santo, porque eu não estou buscando a Ele naquela hora. Eu estou simplesmente caçando métodos que vão me responder ali na hora o que fazer. Mas a gente busca a preservação da conexão com os nossos filhos e com Deus, e não a preservação do controle de todas as coisas. Então, o que o mito trabalhado hoje diz? O mito diz: eu preciso manter as coisas sob o meu controle, senão tudo estará perdido. Esse é um mito. O que o Evangelho responde? Eu nunca estive no controle. Deus sempre esteve. E eu vivo na dependência da graça de Jesus para que eu possa preservar
o meu relacionamento com os meus filhos e ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo para conduzir essas crianças até Jesus. A autoridade no reino de Deus não é controle, dominação, é serviço, é conexão, de coração mesmo. Isso muda completamente a forma como a gente educa os nossos filhos. Então, talvez a pergunta que a gente faz tanto quem está no comando, que é o título desse episódio, deveria se tornar em quem nós estamos confiando para educar as nossas crianças. Estamos confiando nas nossas forças, nos conselhos pautados em meras experiências humanas, ou estamos confiando no Criador dos nossos filhos, no nosso Criador, naquele que nos uniu e formou as nossas vidas desde o ventre das nossas mães, para que Ele, de fato, conduza a nossa família dentro desse caminho de formação espiritual, de santificação e de crescimento. Eu desejo, minha querida, que você possa, de fato, se render a esse controle divino na vida de vocês e que isso traga leveza para o teu coração, que isso te dê um novo fôlego para educar os seus filhos realmente pela graça de Jesus. Eu encontro você na semana que vem. E um pedido especial antes de eu ir embora, que eu tenho esquecido de pedir nesses episódios dessa série, é que você, se você está sendo abençoada pelo que está sendo compartilhado aqui, deixa um comentário aí na plataforma onde você está ouvindo. Isso ajuda o podcast a crescer, porque as plataformas entendem que esse conteúdo é relevante e assim ele chega para mais pessoas e assim mais pessoas vão conhecendo o Evangelho da Graça de Jesus aplicado à maternidade e educação de filhos. Uma ótima semana para você e até mais. Obrigada por estar comigo nessa semana. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, me siga no @JayceeEbbett. Por lá estou sempre compartilhando as novidades da minha jornada, como a abertura do Clube Mães na mesma página, publicações e muito mais. Será uma alegria me conectar com você. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.